Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje é dia 30 de maio. A palavra de Deus está no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, do 28 até o 31. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pais, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no mundo futuro a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Desapegar-se do mundo, desapegar-se das coisas, viver verdadeiramente uma entrega a Jesus. Ter Deus como primeiro lugar nas nossas vidas. Isto não é algo fácil. Optar por Deus em primeiro lugar na nossa vida é muito difícil. É muito difícil romper com as coisas desse mundo. Como, por exemplo, São Francisco de Assis o fez. Ele deixou tudo. Até as vestes que ele tinha comprado ou ganhado do pai dele, ele tirou no dia em que ele se entregou totalmente à vida e ao Evangelho. E daí ele começou a usar depois o hábito franciscano. Meus irmãos, essa entrega é muito difícil. Muito difícil. Claro, isso também nós podemos dizer que é a perfeição dos santos. Os santos deixaram tudo. Os santos entregaram tudo. Não quer dizer que aqueles que não fazem, mas vivem uma vida digna, também não irão se salvar, tá? Vamos ser bem claro. Mas Jesus vai dizer que aquele que faz isso, ele vai ter muito mais perseguição, ele vai ter muito mais, vamos dizer assim, ser causa, né, de escândalo pela fé. O escândalo bom, aquele que dá testemunho. Mas isso, aos olhos do mundo, é uma loucura. Entregar-se totalmente a Deus, como nós temos ainda hoje, pessoas que assim o fazem, para o mundo é uma loucura. Por isso que o mundo quer que os padres se casem, que o mundo quer que o pecado seja aprovado como uma virtude. Por isso essa inversão total de valores. Viver o Evangelho é loucura para o mundo. O mundo não quer isso. E hoje na catequese, meus irmãos, eu quero trazer algo que é muito assustador e doloroso de se escutar e de se ver. Eu quero trazer aqui uma estatística que está no Instagram do meu pároco. Ele postou e eu quero trazer para vocês. Olha o que ele fala. É assustador. Para cada 100 católicos que morrem,
mais de 95 estão em pecado mortal e, consequentemente, vão diretamente para o fogo eterno. Se víssemos as estatísticas anuais publicadas pelos bispados sobre a frequência à missa dominical e a recepção dos sacramentos, ficaríamos completamente pasmos. De todos os católicos, menos de 8% vão à missa aos domingos. Sim, faltar à missa aos domingos, faltar à Santa Missa, sem motivo grave, é pecado mortal. Mas a coisa não termina aqui. Porque desses 8% que assistem à missa, confessam-se regularmente apenas entre 15% e 20%. O número de casamentos que se celebram a cada ano foi reduzido em mais de 70%, o que significa que mais de 80% de católicos entre 25 e 40 anos vivem unidos sem se casarem na igreja. A maioria dos namorados e solteiros hoje já vivem uma vida sexual ativa, o que também é pecado mortal. Concluindo, isso significa o seguinte: para cada 100 católicos que morrem, mais de 95 estão em pecado mortal e, consequentemente, vão diretamente para o inferno. Somos capazes de refletir esses números? Acaso somos nós aqueles a quem São Pedro não permitirá entrar no céu? Se você está lendo isso, é porque você ainda está vivo. Pense novamente. Você realmente acredita em Deus? O que você espera para mudar? Como diz o Senhor no Evangelho: arrependei-vos e crede no Evangelho. A fonte dessa matéria é a Sensus Fidei. É o site da Sensus Fidei. Mas isso daqui é baseado em estatísticas, né? Porque eu já tinha trazido essa estatística daquela pesquisa que revelou que apenas 8% dos católicos brasileiros participavam da Santa Missa Dominical. Isso aqui são dados do Brasil, tá? Consequentemente, com essa complementação dos dados, nós temos claramente essa situação. 95 ou mais a cada 100 não vivem o que a igreja pede que se viva. Por isso que eu sempre digo, ser católico é muito difícil. A religião mais difícil de ser seguida é o catolicismo. Mas as pessoas perderam a dimensão do que é salvação, do que é sacrifício, e depois, isso que é o mais triste, depois vem implicar com aqueles que querem comungar na boca, com aqueles que querem que padre use roupa de padre, com aqueles que querem se confessar regularmente, com aqueles que querem rezar o terço, o rosário, né? Dizem que é pietismo e que não sei o quê. Vocês têm a dimensão como está a situação? Essa é a situação. São dados. Então, esses dados nos levam a crer que nós estamos vivendo uma geração completamente relativista, completamente fria. Nós precisamos acordar, gente. Precisamos acordar, buscar o céu, buscar a salvação. Ainda estamos vivos e ainda podemos. Então, criemos vergonha na nossa cara e mudemos de vida, porque se não mudarmos, e eu me incluo nisso, né? Eu me incluo nisso. Eu estou falando não só para vocês, mas
eu estou falando para mim também. Nós temos que romper com o mundo, romper com o pecado, viver uma vida de sacramentos regularmente e almejar a santidade. Nós também podemos e devemos o fazer. Mas aí só basta o nosso sim verdadeiro e não apenas uma ilusão de que vai dar tempo no final da situação, no final vai dar tempo de se arrepender e fazer uma contrição perfeita. Será que vai dar tempo? Busquemos o céu, porque a vida passa e pode ser que não dê tempo. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Um beijo grande dentro do seu coração.